E aí, terceirão, tudo bem? Bom, dando continuidade ao nosso conteúdo, a gente falou aí sobre as vegetações que vão se desenvolver em determinados climas, né? E a gente viu já um climograma. Então, a nossa aula de hoje é falar melhor sobre os climas no mundo, né? Se a gente reparar, o clima, ele de um determinado território, ele vai ser bem variado. Variado por quê? Porque em um território a gente pode ter mais de um clima. Por exemplo, aqui está o Brasil. Então a gente nota claramente que o território brasileiro possui mais de um clima. Se o território brasileiro tem vegetações diferentes, como a gente viu, consequentemente, esses climas também vão ser diferentes. Clima é um assunto que até eu acho chato, porque não tem como você fugir da questão do decoreba, né? Infelizmente, né, o clima, para a gente estar aprendendo o clima, a gente tem que ler bastante, fazer bastante exercício para a gente ter essas características do clima, porque não tem como a gente saber como é um clima se a gente não ler, não praticar bastante. Algumas coisas que pode ajudar a gente numa característica melhor com o clima, para que a gente não cometa, né, aquelas gafes absurdas, é isso aqui. Essa divisão da zona climática que a gente tem. Gravando isso, a gente consegue melhor entender o clima e não cometer alguns absurdos em relação ao clima. Como assim? Bom, o mundo ele é dividido em zonas climáticas, ou seja, a partir dessas zonas climáticas que são definidos os climas. Bom, o que, que isso significa? Isso aqui representa o globo terrestre. Então, lá no movimento de rotação e translação, por exemplo, que a gente viu que o meio do planeta é o local que mais recebe sol. Então, os países que são cortados pela famosa linha do Equador, né, que a gente já viu, são os países que estão na zona quente. Essa zona são os locais que, por exemplo, vai ser impossível é, ter uma neve, por exemplo. Por que, que jamais a gente vai ver neve na Amazônia, neve no Nordeste, neve no Centro-Oeste? Porque esses países estão no que a gente chama da zona quente, né? Então, esses países não, perdão, esses estados, ó, desculpa, esses estados estão no que a gente chama de zona quente. Então, essa zona é uma zona extremamente quente do planeta, que é a zona que recebe maior incidência solar. Então, consequentemente, essa área é a área mais quente do planeta. Indo para os extremos, a gente tem o Polo Norte e o Polo Sul, que a gente já viu também, né, em sala de aula. Então, que são as zonas mais frias. E aí, entre o Polo Norte e a zona quente, e entre o Polo Sul e a zona quente, a gente tem as zonas temperadas. Por que, que ela recebe esse nome? Temperada, né? Então, ela recebe uma influência do norte com a zona quente e aqui uma influência do Polo Sul com a zona quente. Então, as zonas temperadas, como vocês podem ver, elas estão no meio do frio, do extremo frio e do extremo calor, ou seja, a área mais quente. Então, visto isso, se a gente sabe que um país está aqui, a gente sabe o quê? Que é um clima tropical, um clima mais quente, né? Se ele está aqui, é um clima temperado. O que é um clima temperado? Um clima que respeita mais as estações do ano. Então tem os invernos frios e os verões quentes. E se ele está aqui, ele vai receber influência polar, né? Influência das zonas frias, das zonas mais frias do mundo. Então, a partir disso, a gente consegue ter também uma noção da vegetação, né? Não tem como você ter uma floresta na zona polar. Não tem como você ter uma floresta úmida numa zona temperada. Por quê? Porque a zona temperada ela vai passar, como eu falei, por invernos rigorosos. Então, invernos rigorosos, invernos frios, né, vai fazer com que aquela vegetação não sobreviva. Então, a partir disso, a partir dessas zonas climáticas, a gente consegue ter
uma noção melhor desses climas e como esses climas podem funcionar. Uma noção geral, obviamente, mas as características mesmo dos climas, só a gente praticando bastante. Bom, e aí a gente tem o primeiro clima, que é o clima desértico, né? Esses climas, eu vou estar falando dos climas só das características principais, tá? Esse clima, por exemplo, ele fala primeiro os locais onde existem desertos no mundo, né? E as características desse clima, que é a parte que mais importa para a gente, juntamente com a vegetação desses climas. Bom, principais características, né? Que a gente já tem noção do clima de deserto. As temperaturas são elevadas ao longo do ano, as amplitudes térmicas elevadíssimas. O que é amplitude térmica? A diferença entre mínima e máxima. Então, a gente tem aí o deserto muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Vegetação, a gente já viu, né? A vegetação do deserto vai ser a vegetação de plantas xerófitas, plantas que sobrevivem bastante tempo sem água. Então, quando a gente vê um deserto, né, essas imagens aqui, a gente consegue visualizar melhor que a vegetação de deserto é muito escassa por conta do seu clima. Essa aula vai fazer esse apanhado com vegetação, que a gente já viu semana passada. Então, essa parte de vegetação, como a gente já viu, eu vou estar falando de maneira mais superficial. Mas qualquer dúvida, pode perguntar depois. Clima de monções, né? Que é um clima que vai se encontrar no sudeste da Ásia. Bom, quais seriam essas características? Monções por quê? Porque ele tem essa questão. O que são monções? Né? Monções são ventos periódicos. Então, em tempos, a gente tem monções marítimas e monções continentais. Ou seja, ventos marítimos, né, do mar para a terra, e ventos continentais, ou seja, da terra para o mar. E aí, principal características. Os índices pluviométricos, que são índices pluviométricos, né? Índice de chuva. No planeta são de 12 mil milímetros. Milímetros é a quantidade de chuva. Tá? Encontrados nesse clima são de 12 mil milímetros, quantidade de chuva. E isso é muita chuva. Então, esse tipo de vegetação vai ser uma vegetação de floresta latifoliada, chamada de jungle. O que é jungle? Jungle é floresta em inglês, tá? Essa floresta densa. O inglês usa jungle quando você está numa floresta muito densa, de bastante folhas. Então, a floresta amazônica, por exemplo, é considerada um jungle porque ela tem essa questão de floresta muito densa, com bastante folhas, né? Folhas largas. Tanto que ele fala semelhantes às formações brasileiras, principalmente a floresta amazônica. E aqui ele mostra um exemplo, né, desse vento vindo do continente para o mar, do mar para o continente. E aqui do continente para o mar e daqui do continente para o mar. Então ele vai acontecer nessa parte do continente africano e nessa parte do continente asiático, como a gente viu lá em cima. E aí o exemplo dessa floresta, né? Percebam que essa floresta é uma floresta bem densa, grande quantidade de árvores. As árvores são muito longas, a luz solar não penetra tanto, porque de tanta vegetação você não consegue penetrar muita luz. Então, essa é a característica de uma floresta latifoliada, tá? E aí o clima mediterrâneo. Clima mediterrâneo, ele vai acontecer na área que é próxima ao mar Mediterrâneo. Nesse climograma a gente tem aqui, ó, essa é a área de mar Mediterrâneo, que vai pegar aí que áreas? Entre a Europa, África e região central do Chile, região central da África do Sul, sudoeste e Austrália. É óbvio que eu não vou ficar cobrando para vocês aonde acontece, tá? Eu só vou estar cobrando aí as características que vocês precisam estar atentos. Bom,
Característica: o verão é quente e seco. O que é seco? Sem chuva, que se deve à atuação dos ventos provenientes do deserto do Saara. O inverno, como é que ele é? Um inverno úmido e suave. O que significa um inverno suave? Um inverno que não tem temperaturas tão extremas, né? Como é o caso aí de 6 a 10 graus. Pode ser considerado muito frio para a gente, obviamente, né? 6 graus, imagina, 6 graus no Rio de Janeiro, a gente não vai classificar isso como suave. Mas países onde tem o clima de mais influência polar ou de maior influência temperada, o inverno faz facilmente menos 12 graus. E eu no Canadá peguei menos 20 graus. Então, um país que faz menos 20 graus, falar com o outro, com um país de 10 graus no inverno, eles vão rir da nossa cara. Né? 10 graus vai ser um inverno extremamente suave, extremamente agradável. Amplitude térmica, ou seja, diferença de mínima e máxima moderada. E as precipitações, que palavrinha é essa? Chuva. Escassa e regular. Né? Por que é escassa e regular? Por conta dessa característica aqui, de verões secos. Né? Então, consequentemente, a gente tem pouca distribuição de chuva ao longo do ano. Então, uma imagem representando essa vegetação. Percebam que vai desenvolver uma vegetação, mas não é uma vegetação densa, né? É uma vegetação ora seca, ora um pouco mais esverdeada. E aí o clima polar, que vai acontecer no norte do continente americano, ou seja, extremo norte, já quase chegando no Polo Norte. Europa, a gente tem parte do continente europeu que está bem lá em cima, então essa área aqui é a área que está na zona temperada, mas já chegando na zona polar. Então, por isso que a gente tem, por exemplo, Canadá sofrendo com esse frio extremo. A gente tem a Escandinávia, né, sofrendo com esse frio extremo, Groenlândia e por aí vai. Características: invernos muito frios e prolongados. É, Regiões da Antártida, por exemplo, você tem 6 meses de inverno intenso, inverno sem luz solar. Então, por isso que ele fala essa questão de invernos prolongados. Verões quase inexistentes, né? O verão, a média não passa de 10 graus. Isso é o verão dessas regiões. Temperaturas médias negativas na maior parte do ano. Então, por exemplo, o inverno em algumas regiões, em algumas cidades do Canadá, é o inverno inteiro de temperaturas negativas, né? Porque o Canadá é o país mais extremo norte do continente americano. Então, ele vai pegar essa área aí já esbarrando com o Polo Norte. A precipitação, a chuva, né? Precipitação, a chuva, e existem vários tipos de chuva. Ela, na maioria das vezes, vai ocorrer na forma de neve, para quem gosta, né? Então, esses países, como Estados Unidos, Canadá, países da Europa, a gente tem a ocorrência de neve aí muito fácil no inverno. E a vegetação é a vegetação de tundra, que é uma vegetação rasteira, né? Bem pequena, musgos e líquenes, que seriam aqueles lodos que eu falei semana passada, justamente por isso, por conta desse frio intenso, e aí a vegetação não vai conseguir se desenvolver.